famoso, Santo Espírito. Tu és famoso, tu és famoso, Santo Espírito, Deus. Não há outro lugar e que desejamos estar, se não for na tua presença, Deus. Famoso, famoso, Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade mim. Senhor famoso, Senhor formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Acende a chama, Pai, oh Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Famoso Deus, tu és famoso, tu és famoso, declara Ele, tu és famoso, glorioso. Tu és famoso, tu és famoso, tu és famoso, glorioso. Neste momento eu quero convidar vocês a se desconectar desse ambiente físico. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos aí, quem está assistindo a live. E comece a declarar palavras ao Senhor. Tu és famoso. Sem tua presença não somos nada, Jesus. Queremos mais de ti, Deus. Acende a chama em nós. Acende a chama, ó Pai.
vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tu és digno, Jesus. Digno, digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. E digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, oh, oh. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração
Jesus. Queremos construir, Jesus, em Ti as nossas vidas, Pai. Queremos firmar a nossa fundação em Ti, Jesus. Queremos construir em Ti, Jesus, as nossas vidas, Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar Somente em Ti. não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, Jesus. Somente em Ti. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Que faz mudar o mundo. Santo és incomparável. Só Tu és santo, só Tu és santo. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Que faz mudar o mundo. Santo, Santo és incomparável. És declare a Ele. inigualável. Abre os Meus olhos, Senhor, e mostra, Deus. quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Você pode declarar: eu vou Confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Deixa eu falar uma coisa, igreja. Essa canção, ela fala muito em meu coração. Porque ela diz que devemos confiar na presença do Senhor, devemos confiar em Jesus, devemos confiar naquele que é maior, naquele que é soberano. Devemos depositar toda a nossa confiança nele. Eu sei o quanto é difícil você viver algo, viver a vida dependente do Senhor, dependente da presença do Senhor. As dificuldades, ela vem para te enganar, ela vem para te confrontar. Mas quando nós nos apegamos na presença do Senhor, quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, quando nós nos lançamos aos braços do Pai, tudo isso, todas as dificuldades,
todo medo, eles cessam. Porque a partir deste momento, quando você coloca as suas dificuldades, tudo aquilo que você tem passado, que tem te colocado para baixo, nos pés do Senhor, tem tomado para si e tem falado para você: filho meu, deixa comigo, lembra daquela cruz, o preço alto que eu paguei lá, lembra, foi por você, eu paguei um preço alto, foi por você, eu morri pelos seus pecados, eu morri por tudo aquilo que um dia poderia te afligir nessa terra. E essa canção só pede a seguinte coisa: que nós possamos construir a nossa vida na presença do Senhor, que nós possamos construir uma vida na presença do Senhor, que nós possamos construir uma presença, que nós possamos construir uma rotina na presença do Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu Fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. E Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo. É o Teu amor que muda todas as coisas. É o Teu amor que muda a nossa história. Foi o Teu amor que nos salvou. É só o Teu amor, é só o Teu amor. Só o Teu amor, é só o Teu amor. Nós te glorificamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade, Pai, de mais uma vez, Senhor, mais uma noite, Senhor, podendo estar na Tua casa, Senhor. Ah, Senhor, nós te glorificamos por essas portas abertas, Pai, porque nós temos uma igreja, Senhor, porque nós temos, Senhor, um local, Pai, um lugar, Pai, para podermos chorar, para podermos te louvar, buscar a Tua presença, Pai, estar em comunhão. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão em hospitais, impossibilitadas, muitas pessoas estão até mesmo com a fé debilitada e não podem estar aqui, que não têm forças para estar aqui. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor visite essas pessoas, Pai. Fortalece o Teu povo, Pai. Traz saúde espiritual, traz saúde emocional para o Teu povo, traz saúde física para o Teu povo, Pai. Visita, Senhor, cada um dos nossos irmãos nos seus lares, Pai.
Que a tua graça, Senhor, chegue a cada lar, Pai. Chegue a cada um, Senhor, trazendo cura, Pai. Cura na alma, Senhor. Ah, cura, Senhor, sobre o corpo, Pai. Nós te glorificamos, Deus, pela oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem sido fiel, Pai. O Senhor tem nos guardado, Pai, dia após dia, Senhor. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão trabalhando, Pai, que estão acompanhando, Senhor, por essa live, Pai. Tem muitos que estão trabalhando, que não conseguiram chegar, Pai, que estão chegando agora nos seus lares, alguns que estão ainda em outro local, longe, Pai, mas cada um estão aqui, Senhor, em comunhão conosco, Pai. Visita eles, Pai, a casa de cada um deles, Pai. Visita, Senhor, a família de cada um deles, Pai. O casamento de cada um desses irmãos que estão aqui, Senhor, nos assistindo, Pai. Os filhos deles, Pai. A saúde, Senhor, emocional, a saúde espiritual, a saúde física de cada um deles, Pai. O nosso clamor aqui, Senhor, como irmãos, Pai, em unidade, Senhor, clamando a cada um dos nossos irmãos, Pai. A cada um, Senhor, que a tua graça encontre cada um no seu lar, Pai. Cada um, Senhor, onde quer que esteja, que sejam tocados, que sejam sarados, sejam restituídos, sejam abençoados nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom, amém, irmãos? Glória a Deus. Temos uns breves avisos, bem breves. Amém? Seguir pelo proibido comer na nave, né? Nós já sabemos. Aleluia. Glória a Deus. Estou seguindo aí. Temos os nossos links todas as terças-feiras às 20 horas. Glória a Deus. Essa sexta agora? Não, né? É em setembro, né? Dia 19/9, Homens na Rocha, dia 19/9. Aleluia. Então não é nessa sexta-feira não, eu já ia vir aqui amanhã. Eu estou sabendo. Dia 19/9, então no próximo, mês que vem. Homens na Rocha. Quinta na Rocha, né? Hoje nós temos a nossa Quinta na Rocha. Glória a Deus, que você não fique em casa, esteja aqui presente com a gente, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Teremos sala DNA, né? Sala DNA, procurar a Larissa, o Alex. Tem data já? Ainda não temos data, mas está a informação, né, da sala DNA. Temos o nosso projeto aí, que é a nossa Casa na Rocha, né? Que é os nossos links que vão ser feitos nas casas, né? Que vai ser um link pontual, é um link momentâneo ali, né? Provavelmente nesse período inicial, amém? Próximo, Mercado Solidário. Estamos sempre em busca de reforçar o Mercado Solidário. A gente sempre gasta um tempo maior aqui para o Mercado Solidário, porque a gente sabe que vai ficando mais próximo da data, mais próximo do dia, e aí vai apertando mais, que você possa trazer o seu mantimento. Se você não estiver na igreja, que você pode levar no link, né? Ou fazer a sua oferta em Pix também. Glória a Deus. Senão a gente mata o pastor Wilson do coração, né? Se a gente deixar para a última hora. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus ama quem dá com alegria, né? Esse texto é bem comum, né? Que a gente ministra, né? Deus ama quem oferta, quem abençoa com alegria. Então, que neste momento de oferta, que neste momento de adoração que nós estamos com Deus, a gente possa entregar. Nós não estamos entregando um valor, nós estamos entregando assim com alegria. É aquilo que vem do nosso coração. Sabe, como a gente dá eu sempre gosto de dizer isso, quando a gente dá um presente para o nosso filho, parece que a gente fica mais alegre do que eles, né? A gente se sente mais realizado do que ele, a gente sente a felicidade por eles. Então eu vejo dessa forma, quando a gente oferta a Deus, a gente sentir a alegria daquilo que a gente está fazendo, não com peso, mas com alegria. Então quando você ofertar, sempre tenha isso no seu coração. Vim com o coração cheio,
ofertar, dizimar com o coração cheio, não com o coração pesaroso, mas com o coração cheio e alegre. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. O Senhor não tem deixado nos faltar o pão, o Senhor não tem deixado nos faltar nada, Pai. O Senhor tem provido, Pai. O Senhor tem sido provisão nas nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, não importa se estamos passando por um momento às vezes delicado, às vezes um pouco apertado, Pai, mas até nesses momentos nós vemos a Tua mão, nós vemos, Senhor, a Tua glória, nós vemos a Tua provisão, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque ainda que muitas das vezes, Senhor, apertado, Senhor, nós conseguimos pagar as nossas contas, nós conseguimos ter o nosso alimento. Ah, Senhor, e aguardamos ser o dia da abundância, Pai, o dia da prosperidade sobre as nossas vidas, sobre os nossos empregos, sobre as nossas empresas, sobre os nossos negócios, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais, Senhor, enviando clientes para o Teu povo, Pai. Senhor, multiplicando salários, abrindo portas, nos dando inteligência, nos dando discernimento, Pai, para cada um do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ofertar. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. E eu não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se Fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se descesse descesse os céus, oh,
permanecesse aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Lugar de prazer. Céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse descesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar neste lugar, permanecer neste lugar. Este lugar, não preciso sair, é só você ficar. Neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Lembra-te, Senhor, das aflições de Davi. Lembra-te, Senhor, das aflições de Davi. Queremos ser o seu lugar. Queremos ser o seu lugar. Neste lugar, até me tornar este lugar. oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se, e oh, se fizesse Sua presença é doce, Senhor. Sua presença é doce. Queremos ser o seu lugar. Lembra-te, Senhor. Nos mergulha, Senhor, nessa doçura. Lembra-te, Senhor. Nos mergulha, Senhor, numa doçura no teu amor. Queremos ser o seu lugar. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Como diz essa Senhor. canção, eu quero estar neste lugar Lembra-te, e permanecer num lugar. Nós não falamos de um templo físico, mas nós queremos estar em Ti, Senhor.
permanecer em Ti, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância. Nós queremos permanecer em Ti, fixar os nossos olhos em Ti, Senhor, olhar somente para Ti, colocar o alvo da nossa esperança em Ti, o alvo do nosso amor, da nossa vida em Ti, e permanecer dia após dia, e permanecer. E quando o dia chegar, o dia mau chegar, nós permaneceremos em Ti. E quando as dúvidas baterem na nossa porta do coração, nós permaneceremos em Ti. Quando a comida nos faltar, nós permaneceremos em Ti. Quando os nossos sonhos não se realizarem, nós permaneceremos em Ti. Porque o Senhor é suficiente. O Senhor é sempre suficiente. Nos ensina, Senhor, que a Tua graça é tudo que nós precisamos. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, abre os nossos corações nessa noite para que possamos receber a Tua palavra. Para que possamos ouvir a Sua voz. Ouvir a Sua voz falando aos nossos corações, Pai. Por isso, Senhor, por cada um que está aqui nesse lugar, eu oro pela minha vida, Senhor, que nós possamos ser capazes de ouvir a Sua voz nessa noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. Ô irmão, tá muito alto aqui o retorno desse... Ô Douglinha, tá muito alto aqui o retorno. Eu escuto tão alto assim que parece que tá estranho, assim. Tipo que eu tô dentro da caixa. Não sei se não tem PA. Acho que não tem PA, hein? Tá só aqui. Desculpa, gente, não me aguento. Irmãos, vocês estão felizes? Nós estamos em poucos, mas estamos felizes. Você abaixou muito também, não precisa exagerar. Dá só um fio. Isso, foi. Vocês estão felizes, então? Amém? Hoje foi um dia quente, né? Eu pensei assim em casa, nossa, vai ter um monte de gente na igreja, porque o dia foi quente, né? Não tem a desculpa do frio. Mas vai ver que agora é porque não vieram, porque estava muito quente. Vai ver que é isso, né? Quem trouxe a Bíblia aí? Física ou no celular, você trouxe, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. O tema da mensagem de hoje é a voz que faz calar. A voz que faz calar. Vamos ler em Atos 9. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Amém ou misericórdia? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tipo a seita ou o caminho, sabe? Que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade.
onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abriu os olhos e nada podia ver. Amém. Até aqui, por enquanto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Saulo. Por enquanto, Saulo, né? Acho que esse foi o dia mais importante, talvez, da vida de Saulo, onde foi a reviravolta da vida dele. Ele era quem? Um fariseu. Sabe que os fariseus eram os defensores da lei. Eram aqueles que praticavam tudo bonitinho e entendiam de cabo a rabo da lei, a Torá, né? E eles praticavam as coisas. Nem todos os fariseus, né, praticavam. Há controvérsias. Mas ele era um fariseu, ele era um conhecedor assíduo da lei do Senhor. Porém, ele odiava o pessoal da tal da seita do caminho. Que para eles era uma seita, né? Para eles, esse Cristo que apareceu do nada, não era o Cristo. Esse Yeshua que apareceu, não era o Messias esperado. Afinal, não saiu de um fariseu, não saiu de um saduceu. Então, ele simplesmente odiava todos aqueles que seguiam a este Jesus. Ele odiava tanto. E é até curioso, né? Porque como que alguém pode seguir tanto a Torá e odiar tanto um povo ou uma pessoa? Tem coisa que não bate, né? Porque quando você é muito seguidor de Deus, o Criador do universo, você deveria ter em você um amor do tamanho de Deus. Então, como podia um homem odiar tanto assim? Mas, a caminho de Damasco, onde ele tinha planos para mandar cartas para as sinagogas, ele caiu do cavalo. Fala aí para quem está do seu lado, caiu do cavalo, cara. Quando cai do cavalo, as coisas que são já não são mais. As coisas que eram param de ser. As coisas mudam. E o cavalo viu a glória do Senhor e empinou assim, ó. Saulo foi para o chão. E quando ele foi para o chão, ele caiu de olho fechado. De tamanho era uma luz que apareceu nos olhos dele. E resplandecia. E ele ouviu a voz do Senhor. E a primeira coisa que ele fala é: Senhor. Não é isso? Senhor, quem é você? Acho curioso, porque ele já chama o Senhor de Senhor. Ele já sabia que não era dessa terra. Ele já sabia que era além dele. E o Senhor responde. Jesus, que já era ressurreto e que não estava mais nesta terra em forma física, ele responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir daí, deste verso, Saulo fica quieto. Saulo não fala mais nenhuma palavra. Pelo menos não é o que diz na Bíblia. Diz que Saulo não tem palavras, não tem falas de Saulo. Ele pode ter falado. Se ele falou, não escreveram, certo? Então, estou partindo pelo pressuposto que ele não falou mais nada. Eu imagino alguém que foi ferido tanto na sua convicção, que não tinha mais o que falar. Ele simplesmente se cala. Você já passou por algum momento assim na sua vida, que você tinha tanta convicção de alguma coisa, e de repente acontece alguma outra coisa que você fica assim:
cara, eu estou sem palavras. Não, é uma frase conhecida isso. Nossa, eu estou sem palavras. Não sei nem o que dizer. Por quê? Porque você está chocado. Você foi totalmente surpreendido. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui nessa noite. O Saulo, ele tinha uma vida guiada por um zelo humano. Ele tinha tanto zelo pela palavra, ele tinha tanto comprometimento com a palavra, que ele queria executar a palavra a todo custo, mas dentro das convicções humanas dele. Ele tinha zelo humano, mas ele não tinha uma revelação espiritual. O fato da gente estar aqui hoje não significa que a gente tenha a revelação de Deus. Você pode estar aqui hoje por zelo, por falar, não, eu preciso ir na quinta-feira, né, na igreja. Eu preciso me dedicar no serviço na igreja. Eu preciso tocar o meu instrumento, abençoar o corpo. Você pode ter tanto zelo humano. Isso não significa que você tenha revelação espiritual no seu coração. São coisas diferentes. Mas Saulo, ele é confrontado por uma voz que faz calar. E essa é a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, irmão, eu queria que você não fugisse do confronto do Senhor, quando Ele viesse te confrontar. Se Ele está te parando em algum lugar, é porque Ele sabe. Se você está seguindo num caminho, com todo o seu zelo, com toda a sua determinação, como a sua boa pessoa ali, que você é um cidadão fiel, está fazendo as coisas tudo certinho, mas o Senhor te parou, querido, não resista ao confronto do Senhor. Não resista ao confronto do Senhor. Porque na teoria, Saulo não estava fazendo nada de errado. Então, ao abrir os olhos, o que acontece? Ele descobre que está cego. Você já imaginou você passar por isso? Será que foi a queda do cavalo? Não, né? Então você abriu o olho e não vejo mais nada. Não vejo mais nada. Primeiro eu tinha várias convicções na minha mente do que era certo e do que era errado. Que eu estava fazendo, tinha plena certeza que eu estava fazendo a coisa certa. E de repente vem uma voz, eu caio do cavalo, e aí quando eu abro os meus olhos eu não vejo nada. Eu percebo que eu sou cego. Essa é a primeira coisa que o confronto com o Senhor faz com a gente. Ele nos mostra que nós somos cegos, que a gente não pode enxergar. Eu imagino que o que aconteceu de fato com o Saulo naquele momento foi que o espírito dele se ligou com o corpo dele, porque ele tinha um espírito adormecido. Ele ainda não era nascido de novo. E aí quando o espírito dele se ligou com o corpo, ele olhou pelos olhos do espírito e ele viu que ele era cego. Ele não podia enxergar. Sabe, toda vez que a gente se depara com um confronto com o Senhor, ou o primeiro processo da nossa conversão ao Senhor, o Senhor nos mostra a nossa realidade. E o fato é que a nossa realidade são de seres que nós somos pobres, cegos e nus. Nós somos pobres porque nós não temos a verdadeira riqueza celestial. Nós somos cegos porque nós só víamos o que o mundo nos mostrava. E nós somos nus porque a nossa vergonha não pode ser escondida diante de Deus. A gente pode esconder a nossa vergonha diante dos homens, mas diante de Deus não. É impossível. Ele é aquele que tudo vê.
Então a primeira coisa que acontece com Saulo, ele percebe que ele é cego. Mas nesse momento, o Senhor diz, vamos continuar lendo lá o texto? Ele já diz no verso 6, eu sou o Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. A primeira fala de Jesus a Saulo já é dando uma ordem para ele. Esse foi o momento que Saulo ia escolher, eu sigo ou eu não sigo? E aí eu vou para essa voz que me cegou, que me fez cair do cavalo, que quebrou todas as minhas convicções, me fez passar vergonha diante de todo mundo aqui. E ele está mandando eu simplesmente entrar, eu não sei nem o que vai acontecer. Ou eu vou para trás e assumo a minha cegueira. Você pensa que Saulo teve uma escolha ali, não teve? Você já parou para pensar que ele podia não ter escolhido não entrar em Damasco? Ter voltado para trás? E o que seria dele? Para sempre cego, talvez? Qual foi a sua história, Saulo? Eu sofri um acidente, caí do cavalo e fiquei cego. Mas não. No momento em que ele decide obedecer, é o primeiro passo da conversão dele. Olha, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo aqui. O Senhor me parou nesse caminho. Ele me fez enxergar que eu não enxergo. Ele me fez saber que eu sou cego. Mas eu vou obedecer Ele. Eu vou obedecer esse Jesus a quem eu perseguia. Então, no verso 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Eu imagino que Saulo ficou 3 dias em silêncio e em jejum. Não como, não bebo. 3 dias sem beber também, viu, gente? A gente fala jejum, normalmente é só de água, não, mas ele também não bebeu. E ainda estava cego. Então, só depois desses 3 dias, ele recebeu uma visita. No verso 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém e aqui em Damasco. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Mais uma situação em que um homem precisava escolher obedecer ou não ao Senhor. E ele escolheu o quê? Ele obedeceu. Será que se o Senhor mandasse você ir lá no Alexandre de Moraes, meter a mão na cabeça dele e orar por ele, você ia? Mas Senhor, não é este. Vamos ficar um pouco pior? Se o Senhor mandasse você ir encontrar o Xi Jinping, ou encontrar o Nicolás Maduro. Será que o Xandão está pior?
Será que a gente ia? Sabe, um parênteses aqui dessa mensagem, eu tenho refletido sobre a última igreja do Apocalipse, onde é uma igreja que tem muita paixão pelo Senhor, mas tem pouca força. Eu vejo muito isso na gente. Eu vejo a gente como uma igreja apaixonada. Não aqui, Rocha, é a igreja mesmo, sabe? A igreja de Cristo. Ela se derrama, ela faz atos extravagantes. Mas a gente tem pouquíssima força. A gente não tem coragem, a gente não quer nem se meter com essas coisas. Eu tenho conversado com meu marido e ele fala, eu não quero nem saber desse negócio. Eu falei, a gente precisa orar sobre isso. Ele, eu não quero nem saber disso. Dá até risada. E eu acho que é aí que a gente tem pouca força, a gente não faz diferença. Não é? A gente não movimenta as coisas como a gente talvez deveria movimentar. Apesar de sermos uma igreja apaixonada, que deseja, a gente deseja tanto o noivo, que o resto não importa mais. É tipo isso, sabe? E a gente não deveria ser assim, porque esse é o problema dessa igreja, como o Senhor diz. Então ali, durante 3 dias ele fica em silêncio e em jejum. E só depois da oração de Ananias ele recupera a visão. E ele não apenas recupera a visão, ele recebe o Espírito Santo. A gente estava lendo o 15, né? A gente terminou do 16. O 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro momento em que Saulo é incluído na família de Cristo. Ele é chamado de irmão. Eu fico imaginando que a ficha de Saulo deve ter caído ainda mais nesse momento. Porque pensa, ele perseguia aqueles a quem eu perseguia, que eu criticava, que eu queria matar e que eu odiava. Em 3 dias, eu estou me tornando um deles. Tu consegue pensar isso? Ele virou irmão. Foi o primeiro momento em que ele foi incluído. Saulo, irmão. Ô irmão. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. O processo era rápido ali, hein? Ele recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Se converteu, ficou cego, voltou a ver. Tudo isso, assim, já começou jejuando 3 dias de comida e água. E aí, antes dele comer, ele foi batizado. Cara, é muito milagre para pouco tempo, hein? Tu consegue... Tu já tinha parado para pensar o quão rápido foi isso? Imagina em 3 dias você cai do cavalo, você fica cego. Aí você escuta uma voz do além, que até então era uma voz do além. E aí você fica numa casa de um desconhecido. E aí Deus começa a te falar que Ele vai mandar uma pessoa. E aí você faz jejum nesse momento. Aí o cara põe a mão em você, você é curado da sua cegueira. Aí você é batizado nas águas, você recebe o Espírito Santo. Tu já parou para pensar nisso? Em 3 dias, tudo isso acontecer com você. Esse foi o processo de conversão. A palavra conversão, né,
acredito que todo mundo aqui entenda, que é você estar seguindo por um caminho e você faz uma conversão para outro caminho. Você muda a sua rota. Lembrou do GPS, né? Conversão à direita. Vamos seguir lendo. E depois de comer, ele sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, e quando? E logo, e quando? Logo, nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Paulo se calou durante todo esse tempo. Desde quando ele caiu do cavalo, a não ser as orações que ele fez ali diretamente com o Senhor. Mas o que o texto diz é que quando Paulo voltou a falar de fato, ou pelo menos voltou a falar em público, a primeira coisa que ele professou foi que Jesus era o Filho de Deus. Sabe, por uma pessoa naquele tempo, seja judeu ou seja gentio, professar que Jesus é o Filho de Deus, ou professar que Jesus é o Senhor, a pessoa corria sério risco de morte. Grande risco de morte, porque eles estavam vivendo ali numa contextualização de império. Era o Império Romano. E no Império Romano, César era o Senhor. Não existia outro Senhor. Então, quando vem alguém e diz assim, Jesus é o Senhor, ele passa a ser perseguido, não apenas pelas sinagogas ou pelos fariseus, né, como Saulo era antes, mas também pelos guardas, pelo império. O risco de morrer passa a ser muito grande. Mas mesmo assim, Saulo, a conversão dele foi verdadeira. A primeira coisa que ele professa é que Jesus é o Filho de Deus dentro das sinagogas. Dentro das sinagogas. Uma declaração arriscada. Irmãos, converter-se é decidir seguir a voz de Deus, mesmo sem todas as respostas. Talvez hoje você esteja aqui sem respostas, sem saber o que fazer em determinada situação. Talvez você esteja se sentindo confuso. Talvez você tinha tanta convicção de que você estava seguindo algo que era realmente de Deus. Mas eu li na palavra. Minhas convicções vieram da palavra. E aí de repente você está no momento que você está confuso. E você não entende que caminho você deve seguir. E aí de repente Deus te diz uma coisa, você escuta a voz de Jesus falando para você que é para você fazer outra coisa. Você sabe que a gente se converte todo dia, né? É todo dia, tome a sua cruz e siga-me. É todo dia. A oportunidade, ela é renovada dia após dia. Não é um momento lá, no dia que eu me converti lá com 3 anos de idade. Eu que nasci em berço cristão, não tem a data, né? A data exata. É todo dia. É todo dia que a gente decide seguir a voz de Jesus. E muitas vezes não tem sentido. Muitas vezes as nossas convicções estão dizendo que era outra coisa para a gente fazer. E talvez você se sinta assim hoje, nessa noite. Confuso. O que eu queria te dizer é que às vezes é tempo de ficar em silêncio. Às vezes é tempo de calar. Às vezes não é tempo de fazer orações extravagantes. Às vezes é tempo de calar, de esperar o Senhor falar. É um silêncio que ensina.
Muitas vezes, Deus nos faz calar para que a gente aprenda a ouvir. Imagina se tivesse todo mundo aqui falando. Nós estamos aqui em 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tivesse os 10 falando ao mesmo tempo, você conseguiria escutar o que o outro está falando? Você poderia até escutar, mas entender, tu não ia, né? Por quê? Porque você está falando também. E a gente não consegue escutar quando a gente está falando. Parece tão óbvio, né? Mas às vezes tem muitas vozes na nossa alma. Existe muito barulho aqui dentro. E a gente não consegue ouvir. Nossa, mas eu sou cristão há tanto tempo. Querido, você é barro. Você continua sendo de carne e osso. E todo dia, muitas vozes vêm, né? Posso dizer, eu sou mãe de 3. Quando eu fico sozinha, é a glória. Nossa, como eu gosto do silêncio. Valorizem o silêncio. Vocês que são jovens ainda, nossa, falou a velha, né? E ainda não têm filhos, não se casaram. Nossa, valorizem o silêncio. Porque há tempo para todas as coisas. E o silêncio é algo que eu tenho saudade. Ah, que saudade. Saudade de ficar no silêncio. Não, mas a gente fica de vez em quando no silêncio. Bem de vez em quando. Existem diversas formas que a gente ouve a voz do Senhor. Vamos abrir lá em Colossenses 3. É o 3, verso 15. Diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Existem algumas formas que o Senhor fala ao nosso coração. A primeira que eu queria falar aqui seria através da paz no coração. O Senhor coloca paz no nosso coração. Olha, existiram alguns momentos onde eu senti uma paz no meu coração que eu posso dizer que é a paz que excedeu todo o entendimento. Eu gostaria de sentir essa paz mais vezes, sendo bem humana. Queria sentir todo dia, talvez eu ficasse me acostumada. Mas não, existiram momentos específicos onde houve uma paz que era como se uma paz fosse densa, que ela tomou todo o meu ser, e foi um árbitro. A primeira vez, quer dizer, não sei se foi a primeira vez, mas foi uma vez muito marcante, foi quando eu disse para o Senhor que eu queria casar com meu marido, que eu não namorava ele ainda, e eu falei assim, é por ele que eu quero me apaixonar. Eu ainda não era apaixonada por ele. E aí veio uma paz no meu coração, que meu Deus, eu estava dirigindo, eu quase parei o carro, porque era densa. E essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é uma paz que traz uma direção, é um sinal, é uma resposta, sabe? E eu nunca tinha sentido aquela paz com nenhum outro namorado que eu tive. Outra forma de ouvir a voz do Senhor é através da palavra, através da oração. Às vezes diretamente pela voz audível, como foi com Saulo. Ele ouviu a voz do Espírito ali direto.
ou através de circunstâncias e pessoas. Mas uma coisa eu tenho certeza, que para você ouvir uma voz falar, você precisa calar a sua. Esses dias faz bastante tempo, escutei o testemunho de uma mulher, e ela disse que ela gosta de, faz as orações dela e tal, e ela ficou assim por mais ou menos 1 hora, e orando, e orando, e orando, e orando, e ela estava tipo no meio do mato, assim, e a mãe dela estava, ela já é uma mulher adulta, mas ela estava com os pais, e a mãe dela falou, ô fulano, vem almoçar, já está pronto o almoço. E ela, tá bom, e aí quando ela ia se levantar, ela sentiu no coração dela assim, o Senhor falando, você falou por 1 hora, e agora você não vai escutar o que eu tenho para falar? E aí ela parou assim, ela se sentou, e aí ela ficou quieta. E é um exercício, amados, que muitas vezes nós não fazemos. A gente entende que estar com o Senhor é falar com o Senhor. E quando o Senhor vai nos responder, a gente vai embora e deixa o Senhor falando sozinho. Como é isso? Daniel, ele meditava na lei do Senhor 3 vezes ao dia. O que é meditar? Meditar é fazer calar as vozes. É você talvez ler um trecho e você ficar repetindo aquele trecho. Deixando ele fazer efeito em você. E talvez nesse momento você esteja sem paz interior, sentindo muitas vozes falando. Essa semana para mim foi uma semana bem puxada. Eu trabalhei muito, tive que trabalhar até de madrugada para conseguir fazer uma entrega ontem. Porque hoje eu queria dedicar o dia para conseguir preparar a mensagem para estar aqui. O Paulinho, sabe como que é, né, querido? E eu não consigo preparar a mensagem um dia só. Eu normalmente demoro uns 3 dias. Porque eu leio aqui, eu leio lá, eu pergunto para Deus o que o Senhor quer falar e não sei o quê. Irmãos, além de eu ter pouco tempo, por conta de muito trabalho que eu tive, ontem eu tive um momento em silêncio. Parei tudo, fui para a varanda, fechei o olho, olhei as nuvens, estava um tempo nublado ali naquele momento. E eu comecei a falar, Deus, eu não consigo fazer calar as vozes que estão em mim. A minha alma está agitada. A minha alma está agitada, eu não vou conseguir escutar a sua voz. Já falando para Deus, né? Tipo, eu estou aqui para te escutar, mas eu sei que eu não vou conseguir. Porque eu não consigo fazer calar. Mas o Senhor consegue. O Senhor consegue. E aí eu fiquei alguns minutos em silêncio, respirei, olhei para as nuvens assim, aí de repente abriu um buraco. O sol estava bem ali. Bateu. Aquele negócio começou a me dar, sabe, abaixar a energia. Irmão, às vezes a gente precisa disso. Sabe, abaixar a energia. Às vezes você acha que você está precisando fazer um novo jejum, um movimento a mais, e às vezes você está precisando parar de fazer o movimento e abaixar a energia. Principalmente aqueles que trabalham, né, que têm trabalhado tanto. Tenho trabalhado tanto. Eu cantei essa música essa semana. E aí começou a bater o sol ali num pedaço da minha varanda. Eu fui acalmando dentro de mim. E aí eu vi um caderninho meu, de 10 anos atrás. Vi na minha mente. E aí senti o Senhor falando assim, pega o caderninho, tem um devocional seu lá, sobre Paulo. E aí, hoje, só hoje,
Eu acho que foi só hoje. Porque era no quarto do Levi, no caso. Então não podia entrar ele lá à noite, ele já estava dormindo. Eu fui pegar o caderninho e comecei a folhear. E, cara, é muito louco folhear cadernos antigos. O caderno era de 2010. E aí eu cheguei nessa mensagem de hoje, que era sobre essa história de Saulo. E ela falava do que eu estou falando aqui. No primeiro momento eu falei assim, eu vou me plagiar. Eu vou copiar o sermão de 15 anos atrás para dar hoje. Falei, mas se é a mim mesma, não tem plágio, não é mesmo? Mas o mais louco é que eu ainda não tinha o tema. E o fazer calar as vozes do meu coração já estavam acontecendo na minha oração de ontem. E é assim que o Senhor faz na gente. Ele não faz, Ele faz no outro depois de fazer na gente. E assim como com Saulo, ele só poderia fazer milagres através da vida de Saulo depois que ele fizesse em Saulo. O Senhor só pode fazer coisas através da sua vida depois que Ele faz em você. Existe uma palavra em hebraico que ela se chama Selah. S-E-L-A-H. Selah. E ela significa pausa. Ou ela significa tempo para absorver. Sabe quando alguém está pregando e a pessoa fala uma coisa muito forte, aí você fica assim. Você não fala nem amém, mas tipo, você fica assim. E aí o Tiago veio e fala assim, silêncio da morte. Não é silêncio da morte, é Selah. É o tempo que as pessoas estão recebendo aquilo que a pessoa falou. E está absorvendo aquilo. A gente precisa aprender mais a ouvir do que falar. Lá em Eclesiastes 5, você consegue abrir rapidão aí, Auri? Eclesiastes 5, 2 e 3. Essa palavra selar na Bíblia, ela aparece 71 vezes nos Salmos. E também em Abacuque, 3 vezes. Ela muitas vezes é uma pausa musical, né? Por isso que tem muito nos Salmos. Ou ela é uma ênfase ou um reforço. Pode significar pare e pense nisso. Pare e pense nisso. É como se o salmista dissesse, não siga correndo. Medite um pouco mais no que acabou de declarar. Então diz lá em Eclesiastes 5, 2 e 3. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Esse versículo é muito conhecido. Por isso que Deus te fez com 2 ouvidos e uma boca. Você deve ouvir mais do que falar. Agora eu queria ler um outro texto para vocês, que fica em Jeremias. (18). Jeremias 18, 1. Posso ler? Abram aí, irmãos. Acompanhem comigo. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda.
com o vaso que o oleiro fazia de barro, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa eu ver se eu leio aqui. Tá bom até aqui. Jeremias, então, ele recebe uma visão, uma orientação do Senhor. Olha, desça até a casa do oleiro, que eu vou falar com você lá. Muitas vezes o Senhor também está falando para a gente, vai até ali, que eu quero falar com você numa demonstração. Quero que você veja algo, para que você entenda algo. Então, Jeremias desceu, foi até a casa do oleiro e começou a observar o oleiro trabalhando com barro. E no certo momento que o oleiro estava com barro na mão e moldando o barro se quebra. A partir do momento que o barro se quebra, todo aquele trabalho que ele está fazendo foi perdido. Então ele amassa todo o barro, porque havia uma rachadura dentro desse barro. E aí ele faz algo novo com esse mesmo barro. E o Senhor começa a falar com Jeremias. E aí ele fala no verso 5, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez este oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou um reino para arrancar, derrubar ou destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o plantar, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos, não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Olha que louco isso. Ter uma rachadura no nosso casco de barro, às vezes é o suficiente para o Senhor terminar de nos quebrar e fazer algo novo conosco. E você pode perceber que, às vezes você pensa assim, não tem nada mais rachado, não tem nada faltando, nada fora do lugar em mim. Eu sou muito santo e perfeito. Mas se você parar para pensar bem, esse barro estava na mão do oleiro. Ele não estava fora da mão do oleiro. Ele estava justamente na mão do oleiro. E na mão do oleiro ele foi quebrado. Apareceu um defeito dele enquanto ele estava no Senhor. Às vezes a gente é velho de igreja, mas enquanto a gente está aqui sendo trabalhado nas mãos do Senhor, aparece uma rachadura em nós. Isso não pode acontecer sim. Pode acontecer sim. E aí o que o Senhor às vezes faz com a gente? Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Ele quebra, Ele nos quebra. Quantas vezes for necessário, Ele nos quebra. Assim como Ele quebrou a Saulo. Nos quebra e nos faz de novo. E talvez você se sinta como um vaso quebrado, cheio de rachadura, culpado. Às vezes você tem sentimentos dentro de você que você pode se sentir destruído. Fala, cara, eu estou me sentindo mal, eu não deveria me sentir assim. Eu tenho pensamentos suicidas, eu não deveria ter. Porque eu estou na mão do oleiro, eu estou na casa do oleiro. Eu sou crente, como que eu estou sentindo essas coisas na minha alma? Você pode estar se perguntando. Às vezes você precisa ter um encontro com essa voz que te faz calar, que te quebra, que te reconstrói. Sabe, porque às vezes a gente pode se sentir abandonado, largado. Até falando do barro, o oleiro, quando ele termina uma obra
que ele faz? Ele vende? Ou ele coloca um lindo arranjo dentro? O que ele faz quando ele termina de moldar a obra? Existem duas opções para trabalhar com a cerâmica. Ou ela precisa ter o processo de secagem. Então ela ou vai para a prateleira e fica lá a largar de vista, ou ela vai para o forno para ela ser queimada e chegar no ponto certo. E às vezes a gente está ou na prateleira ou dentro do forno, não está fácil. Nossa, mas o oleiro me abandonou. Antes ele estava lá me moldando, era tão gostoso, ele tocava, eu sentia o toque dele. Agora ele me abandonou. Eu sinto que eu estou encostada numa prateleira e não servo para nada. Quantos de nós em algum momento da nossa vida já não sentimos assim? Eu não sirvo para nada. Que diferença eu vou fazer nessa igreja? Ninguém sente nem falta de mim aqui. Eu não tenho nem amigo aqui. Às vezes sua alma está gritando dentro de você. E aí você fala assim, o Senhor me abandonou. O Senhor levantou outras pessoas. Ele não viu valor em mim. Calma. Calma, calabresa. Calma, barro. Daqui a pouco você vai sair da prateleira. E às vezes é assim com a gente. A gente está trabalhando, a gente sente que no nosso trabalho a gente podia estar desfrutando outras coisas, mas parece que a gente está lá quebrado. Ou que a gente está lá na prateleira. Nossa, mas eu estou pronto há tanto tempo. Você não está pronto há tanto tempo. Você está no processo de secagem. Deus está endurecendo a sua casca. O Senhor te moldou, faz muito tempo que Ele te moldou, o oleiro. Mas você está endurecendo a casca. Para ser um vaso de honra e de glória. Tem que deixar a casca ser endurecida. E quando vai para o forno, é nesse momento de queima que a cerâmica vira porcelana. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo na internet que eu vi outros dias, há uns dias atrás. E que o cara, ele fazia várias cumbuquinhas assim. E cara, o negócio é trabalhoso demais. É muito, não é simples como a gente vê que o oleiro está lá, que ali começou. Não, é desde do peneirar, é desde o separar, preparar a terra, que é argila, né? E o processo da queima também são processos diferentes. Tem uma temperatura ideal. Cara, é muito louco. E quando você assiste, você faz esse paralelo com a nossa vida cristã. Que nós somos um barro na mão do oleiro. A gente passa a entender que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha na nossa vida, mesmo quando a gente acha que não. Ele está sempre trabalhando. E assim é na nossa vida, nós somos moldados, provados e preparados para um propósito. Não duvide que o Senhor tenha um propósito para você. Porque Ele tem. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que algumas coisas para a gente recapitular. Primeiro é que não adianta a gente ter uma vida certinha, seguir bonitinho no nosso devocional, seguir bonitinho na nossa vida cristã, no nosso dia a dia com o Senhor, no nosso dia a dia com nossa comunidade local, se a gente não tiver a revelação do Espírito de Deus. Se a gente não fizer calar todas as outras vozes, para a gente de fato escutar a voz de Deus. Sabe, eu queria dar um conselho para você. Esse negócio de ler a Bíblia e de forma de flash é muito legal para você contar para os outros. Mas ela pouco faz efeito em você. É preferível que você abra a Bíblia, leia 5 versículos. E aí você releia esses 5 versículos.
E aí você pega a contextualização desses 5 versículos. E você mergulhe na palavra, e você medite. E você fique quieto para o Senhor falar com você. Do que você fazer maratona de leitura de Bíblia. E na hora, explica para mim. Nossa, cara, tem muitas histórias. Apareceu um rei, aí ele fez o que era bom. Aí apareceu outro rei, ele não fez o que era bom. Aí apareceu um rei. Né? Porque na hora que você chega em Reis, é tipo isso. E aí ele viveu alguns anos lá, que eu nem lembro quanto. Eu esqueci o nome dele. É isso que a gente passa. É isso que entra. E tipo, vale a pena? É para quê? Para contar para os outros que tipo, você leu a Bíblia inteira? É para quê? Para que a gente está lendo isso daqui? E o que o Senhor fala é medite de dia e de noite. Meditar não é apenas ler. E a igreja não tem prática de meditar. Não tem. Pouco se fala de fato sobre meditar. A gente precisa aprender a meditar na palavra. A deixar o Senhor falar. A falar menos. A ouvir mais. Eu queria ler um texto aqui, que é Isaías 42, do 18 ao 25, e eu vou ler na versão a mensagem. Então não adianta o irmão abrir aí, tá? Diz assim: prestem atenção, vocês estão surdos? Abram os olhos, vocês estão cegos? Vocês me servem, mas nem olham direito. Vocês são meus mensageiros, mas não estão escutando. Justo o povo de quem eu dependo, o servo do Eterno, está cego, obstinadamente cego. Vocês olharam muito, mas nada enxergaram. Ouviram tudo, mas não prestaram atenção em nada. O Eterno pretendia, por sua bondade, ser generoso em sua revelação. Mas vocês são um povo desanimado e retraído, trancafiados em suas despensas e armários, vítimas do seu sofrimento, sentindo-se ignoradas e abandonadas. Gente, olha que texto. É uma adaptação, né? Não é uma tradução. Mas diz mais ou menos isso mesmo, lá em Isaías 42, do 18 ao 25, depois vocês podem olhar em casa. Você percebe que é como se eles aqui estivessem tão focados no próprio eu. Não, mas eu tenho feito tudo. Não tem nada, vocês leem, mas vocês não leem. Vocês olharam a escrita, mas vocês não enxergam. Vocês escutaram uma mensagem, mas vocês não a ouviram. A gente precisa, de fato, fazer calar as outras vozes na nossa vida e escutar o Senhor. E escutar o Senhor. O fato de ter um monte de gente fazendo algo não significa que é o Senhor que está naquilo. Sabe, porque hoje nós somos uma geração de amantes do eu, é o hedonismo. As pessoas amam a si mesmas. Tudo que elas fazem é pensando nelas mesmas. É para satisfazer o próprio eu. É para que eu tenha alguma vantagem, é para que eu... Até nas nossas músicas são assim. Eu. A gente batalha aqui na igreja, irmão. A gente batalha no ministério de louvor para a gente encontrar músicas que falem menos do eu. E às vezes é difícil, viu? Porque tem umas músicas bonitas. Mas pouca música, pouca canção, pouca que fala só dele, sabe? Tipo, não importa o que eu penso, não importa. No momento que a gente está na igreja, não importa que eu seja transformado. Num momento de adoração,
em igreja, importa que Ele cresça, que Ele apareça, que nós o adoremos com sinceridade. Sabe, é um coletivo. Mas a nossa geração é muito do eu. E as nossas canções, elas refletem isso. Esses dias acho que foi ontem mesmo, ou até, acho que foi hoje de manhã. Eu vi num comentário, eu sou aquela que sou viciada a ler os comentários, né? A turma dos comentários, eu tô lá, lendo os comentários e fazendo análise das pessoas. E eu aprendo muito, às vezes, né? Aprendo e também perco muito tempo, né? Porque, querendo ou não... E tinha uma mulher falando assim, é por isso que eu não tenho filhos. Porque ter filhos, para você ficar no celular... Ter filhos e você... Era um vídeo de que tinha uma mãe que estava com um bebezinho no colo. E aí tinha um outro filho, um pouquinho mais velho, e o menininho ficava olhando para ela assim. E ela estava com o bebezinho no colo e no celular. E aí o menininho ficava assim, esperando uma atenção dela. E aí ele não teve, aí ele foi e deitou atrás dela. E aí ela percebeu, largou o celular, deu uma risadinha assim e tal. É um trecho, é um corte, é um lapso da vida de alguém. Tem como você julgar alguma coisa? Não, não tem. Mas os jogadores da internet estão sempre lá. E aí tinha uma mulher que falava assim, é por isso que eu decidi não ter filhos. Porque se é para ter filhos e deixar eles assim, eu prefiro não ter. Que curioso, né? A pessoa julga, fala isso numa forma de julgar a outra, dizendo que ela não está dando atenção aos filhos, mas ela própria fez a escolha dela, totalmente egoísta, de nunca ter filhos, porque ela já sabe, ela diz para ela mesma que ela nunca vai dar atenção para eles. É tipo o sujo falando do mal lavado, é tipo o fariseu olhando para o publicano. Se coloque de pé no seu lugar. Assim como Paulo foi refeito, Deus também pode refazer a nossa vida. Independente de que área seja, às vezes tem áreas que na nossa vida que ainda precisam de um toque, de uma conversão do Senhor. E não importa quantos anos na igreja você está, não importa qual é o seu cargo na igreja. Mas agora importa você diante do Senhor. E o que você quer colocar diante do Senhor e falar, Deus, transforma isso na minha vida. Me faz diferente aqui nessa área. Transforma esse barro quebrado aqui dessa área que me incomoda. Espírito Santo, toca, Senhor, do profundo do nosso ser, Pai. Não tem como, Senhor, a gente esconder a nossa vergonha do Senhor aos olhos do que tudo vê. Não tem como nos escondermos do Senhor. Por isso, Pai, tira a cegueira espiritual do nosso meio. Nos revela, Senhor, aquilo que ainda a gente não consegue enxergar. Se for preciso, Senhor, que caiamos do cavalo, Senhor. Mas nos usa, Senhor, para instrumento da Tua glória. Nos forja, Senhor, como pessoas que têm coragem de falar, coragem de professar, mesmo quando isso custe a nossa vida, custe aquilo que é mais precioso, custe o nosso emprego, os trabalhos, custe o nosso nome, custe a nossa reputação. Se for preciso, Senhor, nos derrubar do cavalo, mas não nos deixe, Senhor, nas nossas convicções erradas. Nós não queremos nos acomodar num lugar que não é seu.
que não é o lugar que o Senhor tem pra gente. Por isso aquece, Senhor, esse lugar. Que possamos ouvir a sua voz. Que possamos discernir a sua voz. Em nome de Jesus. Meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando
ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Somente a tua voz me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, Pai. Porque te perturbas dentro Porque o Senhor está sempre presente. Pai, que cada coração aqui, Senhor, encontre paz em Ti. Que as vozes, Senhor, da nossa alma, muitas vezes agitadas dentro de nós, Senhor, se aquietem. Pai, eu oro, Senhor, para que Tua igreja escute a Tua voz verdadeiramente. Para que haja uma paz que excede o entendimento. Para que nós possamos, Senhor, caminhar sobre uma verdade. Caminhar entendendo, Senhor, quem é o nosso guia. Em paz, com alegria no coração. Com o nosso coração exultando, Pai. Ah, Espírito Santo. Porque está batendo a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Cante isso, cante isso. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te
ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Te agradecemos, Senhor. Espere em Deus. Te agradecemos, Pai, Confia pela Tua nele. palavra, Senhor. Espere Que você em possa seguir para sua casa em Deus. paz. Descansa nele. Que os seus ouvidos sejam totalmente abertos para escutar a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.